Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, costumes e a cultura milenar judaica, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. O tema do programa de hoje está ligado aos cuidados que nós, Igreja de Jesus, devemos ter quando nos propomos a um relacionamento mais próximo com os judeus e tudo que se refere a Israel. Há grupos que vão para um extremo e acabam assumindo práticas que são completamente estranhas daquelas deixadas pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Ao mesmo tempo em que abordaremos sobre os genuínos judeus messiânicos, que são judeus que creem em Jesus como seu Salvador e também Messias. E para falar sobre este assunto, nós estamos hoje com o pastor Eguinaldo Hélio, que prontamente aceitou o convite de novamente estarmos juntos aqui no programa. Seja bem-vindo, pastor Eguinaldo. Obrigado, pastor Moaldo. Obrigado por esse novo convite. E eu quero dizer que é sempre um prazer, né? É um assunto que eu sou apaixonado e quem nos ouve também é apaixonado. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Nós que agradecemos, pastor. Eu sei que o irmão é muito ocupado, a agenda do pastor Eguinaldo é cheia, né, de compromissos, e nós agradecemos por encontrar aí um espaço de estar conosco aqui mais uma vez. Olha, para quem não acompanhou o outro programa, o pastor Eguinaldo esteve falando a respeito da história da evangelização dos judeus. O programa está gravado, você pode acompanhar aqui no canal da IPP-TV. E nós falamos a respeito da evangelização e agora nós vamos falar um outro assunto que, de certa forma, tem a ver, né, pastor, com o que nós falamos da outra vez, sobre os perigos, né, que pode haver estando, né, no mundo judaico, né, conhecendo a cultura judaica e também a questão em relação a Israel. Mas antes, para os que não conhecem o pastor Eguinaldo, eu quero apresentá-lo novamente aqui, pastor. Pastor Eguinaldo, ele é pastor do Centro Evangelístico Vale da Bênção, conferencista, escritor de vários livros, inclusive trouxe mais livros aqui que já vai nos apresentar. É também jornalista, coordenador do Ministério Sim Israel, é também professor de teologia e de história, colunista, colaborador da Bíblia Apologética de Estudos e também da Bíblia a missionária de estudos, também apresentador do programa Vida Teológica no 96.5 FM. Pastor Eguinaldo, se eu deixei de escapar alguma coisa aqui, pode complementar, como também a literatura que o pastor trouxe aqui para nós. Eu da outra vez estive aqui, né? Eu falei de alguns livros, eu vou repetir esses porque eu acho que eles encaixam bastante aqui com o propósito que aqui. Eu escrevo sobre vários assuntos, lido com vários assuntos, além de Israel, mas aqui tem uma seara quase esquecida, o desafio de ver grupos religiosos como campos missionários, que é um livro que trata disso, de evangelismo específico. De estratégias, né, para você evangelizar. Inclusive, eu sempre uso muito as Testemunhas de Jeová como exemplo, né, que tem um capítulo que chama Como Evangelizar Testemunho de Jeová. E eu brinco assim, eu digo que Testemunho de Jeová é o povo mais fácil de você evangelizar. Porque mais fácil? Porque você não precisa ir na casa dele, vem na sua. Né? Perfeito. Hoje eu digo assim, você não precisa nem ligar para ele, ele liga para você, que hoje eles estão ligando, né? Já recebi ligação. Já recebeu, né? Então, assim, aqui só que às vezes as pessoas não sabem como lidar. E esse livro é óbvio que ele não tem condições de falar de cada grupo religioso, mas ele dá estratégias gerais. E nós temos que pensar que quando a gente fala de levar Cristo aos judeus, existem certos aspectos que precisam ser levados em consideração para fazer isso, né? Como que eu ajo? O que eu posso, o que eu não posso fazer. Então esse livro aqui, ele é um livro que vai te dar caminhos, métodos, né, que você pode utilizar para chegar a isso. E aí, então onde entra o Israel, povo escolhido, verdades bíblicas que o ajudarão a entender a importância desse povo. Porque vai trazer um pouco da história, da cultura, do pensamento, do contexto
que envolve os judeus e essa evangelização aos judeus. Então, o livro foca nisso. E aí eu trouxe um diferente hoje aqui, que é o Marxismo Selvagem, uma ameaça contra, aliás, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Então é um livro que ele foca é um livro simples de ler, não é difícil de ler, ele não é político num primeiro momento, ele trata com visões de mundo que nós temos hoje, né? Que nos cerca. E eu acho muito interessante, pastor Romualdo, embora o Marx fosse um judeu, né, ele escreveu um opúsculo com relação aos judeus, mas dentro desse contexto, né, do pensamento de Marx, se desenvolveu um sentimento bem antijudaico em alguns aspectos, inclusive contra o próprio Estado de Israel, que não faz nenhum sentido, porque tem muita inclinação socialista, né? Inclusive o Estado judeu ele nasceu dentro dessa visão socialista, mas há essa rejeição de uma esquerda mundial com relação ao Estado de Israel. Mas aqui só para a gente entender assim, um pouquinho o nosso mundo e o nosso papel dentro desse mundo, nosso papel dentro da evangelização dos judeus. E esse livro, né, pastor, Marxismo Selvagem, né, trata de um assunto pertinente, né, porque estamos sendo bombardeados aí, né, um tema bem presente. Então é importante que nós, né, nós estamos sendo sufocados, né? Sufocados. Sufocados. E para encontrar esses livros, pastor, onde que a gente acha? Você pode entrar na loja missãoatenas.com.br. Lembrando que Atenas não tem H. Loja missãoatenas.com.br. Muito bem. Pastor Eginaldo, israelcentrismo, israelatria, o que quer dizer esses termos? O que é de comer, não é? Quais são os perigos e os cuidados que devemos ter com a palavra? Tudo tem o outro lado, né? A gente precisa trabalhar. No outro programa que eu estive aqui, a gente terminou falando dos judeus messiânicos e da evangelização dos judeus, da história da evangelização dos judeus. Mas nós precisamos ter alguns cuidados dentro desse contexto. E você que lida, eu que lido no Sim Israel, a gente percebe algumas coisas que nem sempre são saudáveis. Mas eu falo assim, que nós precisamos aprender a separar joio do trigo. Então, por exemplo, quando você olha para a reforma protestante, que é óbvio que foi algo muito positivo para o cristianismo, mas mesmo ali você teve movimentos extremistas que prejudicaram, né, a reforma. Você tinha, eu falo assim, né, que tinha um grupo famoso que eram os chamados profetas de Zical, e eles queimavam bíblias e diziam assim, a letra mata, mas o espírito vivifica. E o Lutero teve que agir, porque senão eles iam estragar a reforma. Então hoje nós temos um trabalho, uma parte da igreja que se importa com a evangelização dos judeus, trabalha pela salvação dos judeus, ora. Mas dentro desse contexto também vão surgindo algumas coisas que são extremistas, né? E que acabam, e aqui, pastor Romualdo, talvez seja a coisa mais triste, acabam levando outras pessoas, líderes bons, que poderiam estar se envolvendo com a causa, que poderiam estar, são às vezes muito missionários, mas eles se afastam da questão de Israel por causa do exagero que acontece, né? Então, eu falei, né, sobre israelcentrismo, chamei de israelcentrismo, essa tendência que alguns grupos têm de colocar Israel no centro de tudo, né, no centro de tudo. Eu costumo dizer assim, nós somos cristocêntricos. Perfeito. Jesus é o centro de tudo. Se outra coisa, fora ele, tomar o centro, está errado. O apóstolo Paulo escreve ali para os Coríntios, 1 Coríntios 2:2, e ele fala, porque me propus a nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o tema da nossa mensagem, né? O restante é periferia. O restante, eu inclusive nas palestras, seminários, eu falo, coloque Israel na sua agenda, mas não coloque ele como cabeça da sua agenda. Cabeça da sua agenda é Jesus. E aí você, então, às vezes tem alguns grupos que eles colocam Israel no centro. Acho que uma das histórias assim, mais tristes que eu ouvi, se não me engano foi na Colômbia,
de igrejas que eles foram colocando cada vez mais o povo judeu no centro, cada vez mais eles foram se judaizando, pastor, eles chegaram ao cúmulo de negar Jesus como Messias e transformar suas igrejas em sinagogas. Então, assim, é algo inconcebível. Em todas, não só nessa área, né, de Israel que eu lido, mas eu gosto muito de destacar a necessidade que nós temos de equilíbrio nas coisas. Alguém uma vez me perguntou assim se eu já tinha sido budista. E eu disse assim, não, eu não sou budista, eu sou bíblico. Porque Deus disse, não te desviará nem para a direita e nem para a esquerda. Então, você ser equilibrado naquilo que você faz, né? Então, se nós vamos lidar com Israel, nós podemos amar Israel, interceder pelos judeus, trabalhar pela salvação dos judeus, mas nós não podemos jamais permitir que as questões se tornem o centro da nossa vida, o centro da nossa agenda, do nosso propósito, porque às vezes, ao invés de beneficiar a causa, acaba prejudicando, né? Porque às vezes um pastor que poderia apoiar, estar à frente, ele já passou decepções e viu problemas, então esse israelcentrismo aí vai ser rejeitado. Então, se é algo que nós temos que ter na nossa vida, é que o centro da nossa vida é Jesus. Eu estava ouvindo esses dias, né, aquele cântico bonito, né, Cristo seja o centro. Então, aqui é aquilo, ele tem que ser o centro. E algumas pessoas, eu não sei se é do brasileiro, eu tenho medo de falar que é do brasileiro, de repente é de todo mundo, porque o brasileiro é empolgado, né? E uma das coisas que a gente sabe que algumas pessoas podem ter descendência judaica, né? Mas tem gente que ele casqueta com aquilo lá e ele quer ser judeu sem ser judeu. Vai buscar as raízes lá atrás, né? E se tiver 0,05% e aí ele quer já andar com kippá, enrolado no talite, né? E essas coisas não são coisas saudáveis, não são coisas boas. Eu acho que no Israel a gente sempre trazia algum judeu messiânico, né? E um deles era o David Loden, ele é pioneiro na música judaico-messiânica lá em Israel. E assim, uma das mensagens dele muito profunda, e ele dizia assim, falando assim, diz assim, você quer ser um judeu? Sabe o que você faz para ser um judeu? Fala assim, nasça judeu. Não nasceu judeu? Então esquece. Você pode usar kippá, você pode falar hebraico, você pode se circuncidar, você pode fazer o que você quiser, você não vai ser um judeu. Então, isso é uma coisa boa para o nosso povo, que é um povo bom, o povo brasileiro é um povo bom, mas que muitas vezes se empolga e acaba atrapalhando algumas coisas, né? Mais prejudicando do que ajudando. Então, a gente tem que fugir desse israelcentrismo, né? Pastor, e também realmente não é nada incomum esses relatos, né, de igrejas, né, de grupos que acabam indo para um extremo e acabam até negando de fato Jesus como Messias, como Salvador, né? Nós tivemos presente no Congresso Brasileiro de Missões, né, o último que teve antes da pandemia, e lá no nosso stand, o pessoal ficava meio com o pé atrás e queria saber se nós éramos um grupo judaizante ou não. Então, nós tínhamos que sempre estar falando, não, nós não somos um grupo judaizante, nós apenas estamos empenhados em testemunhar a respeito de Jesus entre o Messias, capacitando a igreja, encorajando a igreja para esse trabalho também. E depois, então, que eles acabavam sabendo qual que era, então, o nosso objetivo, a nossa intenção, então eles se achegavam para conhecer o trabalho e tudo mais, né? E nós tivemos também, né, no nosso stand, chegou um pastor, né, que teve um testemunho trágico, né, que o filho era líder, né, de uma igreja, até uma igreja de um porte grande, e que aos poucos foi se achegando às questões, né, judaicas e tudo, e foi trazendo todos esses conceitos, né, esses costumes para dentro da igreja, e também a igreja rachou, dividiu, né, acabou também negando Jesus, né, como Messias, como Salvador. Então, realmente é algo que é perigoso, né? Que deve se fazer com muito cuidado, com sabedoria, com equilíbrio, né? Uma das mensagens que eu tenho no meu site Missão Atenas, aí tem uma aba lá que é só de escatologia, e lá tem uma mensagem que é uma mensagem muito procurada, que é amando Israel com sabedoria e equilíbrio,
Então nós temos que amar Israel com sabedoria e equilíbrio. E não transformá-lo num ídolo, que eu acho que é isso, né? Esse seu relato é o relato do que a gente está lidando aqui, falando aqui nesse programa, que aí assim, não fuja desse desafio da palavra de evangelizar judeus. Apenas você deve fazer isso com sabedoria e equilíbrio, não fugir da questão, né? Você fazer isso com sabedoria e equilíbrio, isso é importante. Você vê assim, algumas ideias que as pessoas têm errado, né? Uma delas, eles acham que só porque uma pessoa é judia, ela é salva. Né? E não, se há algo, né? Essa aqui eu acho que é uma declaração bíblica muito forte, que é: quem não tem o filho, não tem também o pai. Isso aqui, a gente tem que entender isso. Por mais, digamos assim, que a aproximação entre o cristianismo e os judeus seja uma aproximação grande, nós temos o Antigo Testamento que nós dividimos ali, né? Mas entra o Messias na história, então ele é a conexão. Jesus é a conexão entre o ser humano e Deus. E Jesus é a única conexão. Né? 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, para eu me conectar com Deus, eu preciso de Cristo. Não há outro meio de me conectar com Cristo. Não é pela lei, não é por mandamentos, não é por rituais, não é por nada disso. E aí as pessoas precisam entender o seguinte, que o judaísmo, além do que ele nega Jesus, então ele nega o mediador, ele não tem a ponte, né? A gente tem que ter essa consciência, por mais que a gente os ame, por mais que eles tenham elementos bons, positivos, que até alguma coisa você possa aproveitar, mas ele não tem a ponte. E a segunda coisa, que às vezes as pessoas também não atentam, é que muita coisa que existe no judaísmo hoje não é bíblico. Não tem origem no Antigo Testamento, não tem. Não tem. O judaísmo rabínico. Né? Ele foi adicionando uma série de elementos ali que não tem respaldo bíblico, né? Não tem respaldo no Antigo Testamento, nem no Antigo Testamento. No Novo, com certeza, não tem nem no Antigo Testamento. Então, as pessoas elas precisam ter esse discernimento e se aproximar deles. E assim, eu diria, que eu percebo, você deve ter percebido também, que os judeus são fortes, no sentido assim, convictos, que eles têm uma riqueza. Então, isso tudo, às vezes, o cristão médio ali, ele se impressiona com aquilo, é onde é o problema, né? E acaba esquecendo que você, como um salvo em Cristo Jesus, você tem algo que ninguém mais tem. Você tem Cristo vivendo em você. E isso é o que faz toda a diferença. É a coisa que faz toda a diferença. O restante é externo. E ele não tem. O judeu, por mais que ele tenha uma herança milenar, tenha a sabedoria que vem ali, tem os seus pontos positivos, mas ele precisa daquilo que você tem, que é Cristo, a graça dele sobre a sua vida. Aí se você se deixa iludir por essas coisas, você acaba se tornando ineficaz, né, no seu trabalho. Porque pode ter uma falsa ideia, né, pastor, de que tudo que é relacionado a Israel é perfeito, é uma perfeição, aquela coisa toda, né, e acaba... Boa colocação sua, pastor. Acho que uma coisa, fala de viagem a Israel, né? Eu já fui para Israel, é muito bom, sei lá, eu acho que é uma riqueza muito grande, mas às vezes a pessoa atribui quase um valor de peregrinação para lá, né? E você sabe que é interessante que muita gente se decepciona também, porque lá tem pecado. Gente, os judeus estão se arrependendo dos seus pecados. A gente fala muito um ponto assim que eu acho até pesado para a gente falar de Israel. Quase que Tel Aviv foi eleita a capital gay do mundo. A capital de Israel quase foi eleita. Então, isso é sério, gente. Aborto, eu lembro assim, uma irmã que ela falou assim, gente, tem até máfia lá. Então tem coisa ruim, a gente não pode ser iludido. É legal os profetas, porque quando você lê os profetas, tem muita promessa de Deus para Israel. E muitas coisas boas para Israel, mas também eles descem a lenha no pecado de Israel. Então a gente não pode achar que tudo ali é perfeito, senão você perde o seu papel profético, você perde o seu papel evangelístico, o seu papel missionário. Então essa visão distorcida que muitos que começam a se envolver com Israel têm, acaba impedindo uma ação efetiva de levar eles a se arrepender dos seus pecados e reconhecerem a salvação no Messias Jesus, né? O próprio Senhor, né, em sua palavra, né, quando nós
estamos nos textos do Antigo Testamento, dos profetas, por exemplo, o profeta Ezequiel, quando o Senhor está afirmando as promessas, né, foram destinadas ao povo ali, o Senhor fala, né, que não é porque vocês são bonzinhos ou perfeitos, mas é pela minha palavra, ou seja, é a palavra do Senhor que está em jogo. Então, mesmo aquelas promessas de bênção para Israel, é porque o Senhor colocou a sua palavra em xeque, vamos dizer assim, né? Então... É por causa de quem ele é, não por causa de quem eles são, né? Então, isso acho que é assim, uma advertência muito importante que a gente tem que fazer para todo aquele que quer se envolver com essa questão de Israel, né? E nós chegamos então aqui ao judaísmo messiânico, né? Mais uma vez, né, explicando para aqueles que não conhecem o termo ainda, né, judeu messiânico é todo judeu que crê que Jesus é o Messias, né, como seu Salvador. Dentre os judeus messiânicos também há aqueles que professam falso judaísmo messiânico, mas também nós temos o verdadeiro, né, pastor? Vamos começar pelo verdadeiro. Quais são essas características que identifica realmente um judeu mesmo, crente no Senhor Jesus? Eu vou falar assim, um judeu messiânico é judeu. Eu falo assim, porque às vezes a pessoa não é judeu, ele não tem origem judaica, mas ele se põe um kippá, aprende algumas palavras em hebraico e tudo bem. Nós tivemos casos, inclusive, de assim, pessoas que se identificavam como judeu e iam para as igrejas pregar como se fosse judeu e não eram. Então existe o movimento judaico messiânico, ele tem duas organizações, né? Até que uma é a União das Congregações Judaico-Messiânicas e outra é o Concílio das Congregações Judaico-Messiânicas. Então eles são organizações bem claras e distintas. E o que eles têm em primeiro lugar? O primeiro que eles têm em primeiro lugar, como eu disse, nasceu ali na década de 60, e a proposta era criar um ambiente culturalmente adequado para o judeu cultuar com coisas que lembrassem, né, a sua cultura ali, que é uma cultura milenar. E eles são judeus messiânicos, reconhecem a diferença entre judeus e gentios. Tá? Então, veja só, não é que nessas igrejas tem pessoas que não são judias também, mas eles reconhecem que há essa distinção de judeu e gentil, que judeu é judeu e gentil é gentil. Porque, como eu falo, tem às vezes alguns que eles querem ser mais judeu do que os judeus, né? Eles querem ser mais judeus do que os judeus. Então, o judeu messiânico, ele não quer... Ele quer alcançar o seu povo, em primeiro lugar. Ele quer, em primeiro lugar, criar esse ambiente onde os judeus vão se sentir em casa servindo a Yeshua HaMashiach, o Jesus Messias, né? Então ele quer criar isso. Então esse é o verdadeiro judeu messiânico, que é um número muito restrito. Eles não, mais que estão crescendo, e digamos assim, percentualmente é significativo, em comparação ao que nós já tivemos na história, é significativo, mas ele é um número restrito, né, de pessoas. Então, a gente tem que ter essa consciência. E é muito importante isso que você está colocando, pastor Romualdo, até para que você sabe, existe o verdadeiro, existe o falso. Sempre houve isso, né, em vários aspectos da história. Existe o joio e existe o trigo, né? Então, para você não arrancar o trigo junto com o joio, é o que Jesus falou. Não, é que é o problema que a gente tem, que a gente enfrenta. Esse negócio de Israel, esse negócio de evangelizar judeu, não, isso aí é tudo uma misturada, isso tudo, né? E as pessoas às vezes não entendem que tem um grupo ali que é sério, que é bíblico, que dentro daquilo que é a proposta dele, ele busca ficar dentro daquela proposta. Mas tem um outro lado também, né? E esses judeus que são verdadeiramente messiânicos, né, eles até reconhecem a diferença bíblica, né, entre judeus e gentios, né, não tem essa imposição. Né? Imposição. Você tem que ser igual a mim. A gente tem que lembrar Atos 15, gente, porque Atos 15, o Concílio de Jerusalém, aquilo foi essencial para o desenvolvimento do Evangelho. O que eles disseram ali? Todos aqueles que se reuniram além de Jerusalém, eles eram judeus. E o que eles determinaram ali? Um gentil não precisa virar judeu para seguir o Messias. Então, ele deu ali a diferenciação, né? Deu a diferenciação. E que a gente tem que entender hoje. Aqueles que não são judeus têm que entender. Se você não é um judeu, não seja um judeu, né? Que só vai atrapalhar. Que aí entra o que a gente tem no Brasil e que acaba gerando muita animosidade dentro desse aspecto, que são pessoas que se dizem judeus messiânicos e não são nem judeus, né? Não tem herança judaica, que querem, na verdade, israelizar a igreja.
que querem, na verdade, jogar um monte de aparatos judaicos no meio da igreja e acabou, né? Você sabe que uma ocasião que nós fizemos um evento, e lá tinha um judeu, lá mesmo, um judeu, tinha uma revista judaica, ele estava divulgando lá, e ele falava assim que às vezes incomoda um judeu ver um gentil usando o kippá, que vai usar de maneira errada, pegar o talit, põe de maneira errada. Aquilo, ao invés de ser um testemunho positivo, é um testemunho negativo. Então, esses falsos judeus messiânicos, eles acabaram ficando pulverizados. Tem um monte de nome hebraico, e às vezes usa kippá, e usa talit, e faz coisas que pai talit nem é do Antigo Testamento, né? Assim, digamos assim, muitas dos detalhes ali são detalhes históricos, né? Que não tem nada a ver. E o pessoal começa a puxar para esse lado. Um dia tinha uma irmã que ela queria um talit cor-de-rosa para começar a orar. Aí ele fala, meu Deus do céu, não é para onde as pessoas vão. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? É óbvio que assim, você faz um culto de missões, você faz caracterizações, você faz exposições, não tem problema. Eu digo assim até, os grupos que têm um ministério voltado para os judeus, voltado para Israel, eles vão muitas vezes usar algum elemento, mas o ruim é quando a igreja ela pega essas coisas como fetiches e coisas desse tipo e vão caminhando, né? Nós, por exemplo, em um dos nossos cursos, nós abordamos, né? Temos uma matéria específica sobre história e costume de Israel. Então, falamos a respeito dos costumes, das tradições, os símbolos judaicos, né? Nós apresentamos, mas tudo isso é para um caráter evangelístico, né? Você vai evangelizar um povo, seja ele qual for, você precisa conhecer qual em que solo você está pisando. A cultura né? dele. Cultura, né? Eu estava certa vez, pastor, a importância de conhecer, né? E tão somente conhecer para caráter de testemunho, né, a respeito das tradições, da cultura e do costume. Eu estava numa residência, né, de uma senhora judia, e ela já ali, depois de vários meses e anos, na verdade, né, de contato, ela já dava abertura para falarmos abertamente a respeito de Jesus, né? E eu estava no início ainda, né, começando o trabalho ainda, né, de testemunho, né? E outros irmãos já estavam fazendo trabalho com ela. E eu fui até a sua casa e eu estava com minha mochila, né? Então eu peguei a minha Bíblia, abri, li para ela o texto, né, bíblico. Primeiro um texto no Antigo Testamento, depois um texto no Novo Testamento. Falei a respeito de Jesus. Fechei a Bíblia, coloquei dentro da mochila e coloquei a mochila aos pés aqui no chão. Ela me chamou a atenção. Você não pode deixar essa mochila no chão. Eu falei, puxa, o que eu fiz de errado, né? E eu não me lembrava, né? E ela falou assim, você colocou, a Bíblia está no chão, porque sua mochila está no chão. Né? Então, nós podemos tranquilamente abrir as Escrituras. Verdade. A nossa Bíblia, né, pastor, ela está riscada, tem lá anotações de tudo. Um judeu, quando vê isso, ele se escandaliza. Como é que você faz isso no texto bíblico, sagrado, né? Sagrado. É a palavra de Deus. Então, quando o pastor fala a respeito dessas apropriações, né, e desses usos, né, ao invés de estabelecer uma ponte, né, na verdade acaba sendo uma barreira, né, e chega a ser um escândalo, né, para o judeu. Verdade. Assim, muito interessante, né? Eu esse dia estava com pessoas islâmicas em casa. E eu chamei muita atenção, porque a gente tem, às vezes, uma maneira mais livre de falar, de mencionar as coisas, que, às vezes, para eles pode ser um escândalo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E assim, a nossa preocupação em apresentar os elementos judaicos é para que esse cuidado permaneça e, de nenhuma maneira, interfira nesse foco de evangelizar e levar essa pessoa ao conhecimento do Salvador, né? Perfeito. Pastor, nós já estamos chegando, infelizmente, ao final de mais um programa. Mais uma vez, nós queremos agradecer, pastor, pela sua presença, por aceitar o convite de estar conosco aqui. Tem ainda alguns segundos aqui para o pastor poder falar a respeito de onde que os irmãos podem encontrá-lo, dos estudos, palestras, lives e conteúdo que o pastor também proporciona, né, para a igreja, onde que podem encontrá-lo. Perfeito. Então você pode me encontrar nas redes sociais. Meu nome é um pouquinho difícil de guardar, mas é Egnaldo Hélio, né? Egnaldo com E e G-U-I. Eu falo que é um Agnaldo com E.
E não é Gemudo, é Ignaldo. Ignaldo L, você pode me encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram. No meu canal Missão Atenas é um bom, fácil de guardar, né? Missão Atenas, sem o H. Tem o site missãoatenas.com.br. Então são os meios que você pode me encontrar. Ou mesmo você pode mandar um zap para mim, 11 9 6362 4164. 11 9 6362 4164. Estou aqui, assim, meu prazer é ensinar, fazer palestras, seminários, estou aí à disposição da Igreja do Senhor. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco até o final deste programa e nos vemos no próximo. Shalom Aleichem.